Juízes capítulo 19. Naqueles dias em que Israel não tinha um rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então, o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com o seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim, o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: Como alguma coisa antes de ir, assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se levantaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: Por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim, o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: Por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: Olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai escurecer. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arriados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Zebus, isso é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: Por que não paremos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a cidade. O sol já se havia escondido quando eles chegaram em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passear à noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: De onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: Eu estou viajando de Belém para Judá, para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém agora e estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para essa noite. Nós temos alimentos e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim e para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: Venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés e comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: Traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: Não, meu amigo, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Esse homem é meu hóspede, olha, aqui estão minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as 2 para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem, mas não façam essa coisa horrível com esse homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e pôs para fora e a entregou a ele. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio
e caiu na frente da casa onde o seu marido estava, e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída na frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então, pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel, e todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa. Desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito, pense, o que vamos fazer agora? Juízes capítulo 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan do norte até Berseba do sul e Gileade no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então, o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar, e os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós o matemos. Assim, tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com uma funda, uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu:
Sim. Então o exército israelita se animou de novo, e eles puseram os seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. E dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a arca da aliança estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi essa: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escolhidos em volta de Gibeá. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente a Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na entrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e disseram: nós já o derrotamos, como nas outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então, a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se a juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo na cidade, os israelitas que estavam fora, no campo da batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então o sinal apareceu, uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Quando os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos, eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá, e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes.
Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Juízes capítulo 21. O povo de Israel havia feito em Mispá esse juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente, em voz alta, dizendo: Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispá? Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mispá seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispá? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com essas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens quanto mulheres e crianças. Façam isso, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas votaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém não haviam moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos que achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falaram isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uva, e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para a sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali.
Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria.